Pronto, voltei novamente, vou soltar agora um bom dia, uma boa sexta-feira. Vou fazer novamente o vídeo pra vocês, mas agora é o que? Agora eu vou fazer esse vídeo pra vocês, que é pra poder eu soltar o outro sonho que eu tive no dia 1º de dezembro. E eu vou soltar pra vocês, entendeu? Ó. Vocês me dão desculpa quando eu dou uma paradinha. É porque eu tava escutando o álbum, entendeu? Parou, pronto. Ó, o que eu vou soltar pra vocês, o sonho que eu tive agora no dia 1º foi no dia 2 de dezembro, entendeu? Eu tive esse sonho e eu vou soltar aí pra vocês. Eu sonhei que eu tava trabalhando numa casa, costurando, fazendo roupa. E quando eu terminava de, assim, quando chegava um horário, eu não sei se era de dia ou se era de noite. Eu só sei que eu saía pra comer, eu não sei se era almoçar, eu sei que eu saía pra comer. Eu acho que era pra almoçar, eu tenho certeza que eu voltava novamente. Então, eu tinha saído pra almoçar. Quando eu saía, quando eu retornava, já tinha passado da hora. Aí quando eu chegava lá, no lugar de eu ir fazendo, eu ia experimentar. Eu experimentava a roupa e eu via que dava em mim. Então, aí eu deixava lá, né, e eu saía. No momento que eu saí, aí é como se o sonho tivesse, não é como, o sonho já pulou. Eu já vinha de algum canto, era de alguma casa do Senhor, agora eu não sei de qual era a casa dele. Só sei que eu vinha de uma casa dele e eu vinha de noite pelo meu beco. E eu vinha andando, na hora que eu vinha andando pelo beco, no meus pensamentos vinha alguém atrás de mim, hora de moto, hora de carro. Só que eu não via luz, eu não via nada, eu só via escuridão atrás de mim. Atrás de mim vinha uma escuridão medonha. E eu não via, no meus pensamentos era alguém de carro, era alguém de moto, entendeu? Era como se fosse assim, era como se fosse dia de festa, entendeu? Porque porque quando acontece isso, é como se fosse assim, como se fosse, não, é dias de festa, entendeu? Aí eu vinha andando mesmo no meio do beco. E tá chovendo. No meu pensamento, vinha pessoa atrás de mim. Eu era de carro, eu era de moto. Só que eu não via luz, não via nada, só via escuridão atrás de mim. Vocês sabem que carro ou moto tem luz, né? E não via isso. Aí quando eu ia chegando mesmo já no meio do beco, quando eu olhei pra frente, vi um homem voado no cavalo. Mas ele vinha voado, eu peguei e saí do meio. Na hora que eu saí do meio, na hora que ele passou, ele começou a brigar com um homem que vinha atrás de mim. Eu vi esse homem atrás de mim, eu não vi ele. Por quê? Porque vinha uma grande escuridão, e esse homem vinha nessa escuridão, eu não vi ele. Eu só vi na hora que o homem que vinha na frente de cavalo, ele vinha na minha frente, assim, voado de cavalo. Eu saí do meio pra ele passar. Na hora que eu saí do meio, quando eu olhei, ele tava em cima do homem que vinha atrás de mim, na escuridão. E naquele momento ali, ele tava brigando com o homem. O homem tava no chão, né? Ele tinha derrubado o homem tava no chão deitado. E ele tava em cima do homem, batendo no homem. E o homem que tava no chão, ele cobria assim o rosto, a cabeça com um espunho. Os 2 punhos ele botava assim, né? E cobria. E o que tava em cima dele ficava batendo nele, né? Aí, quando eu vi aqui dali, eu peguei e fui tirar. Eu tirei aquele homem que tava em cima dele, eu tirei. Na hora que eu tirei, que eu puxei ele pra minha banda, e eu prestei atenção na cor dos 2 corpos, do corpo dessa pessoa. A cor do corpo dele era bem branquinho. Só que não era branco da cor de pessoas da face da terra, não. Esses corpos eram corpos celestiais. Porque todos os 2 eram branquinho, entendeu? E eu me lembrei da cor do sonho quando eu vi o corpo do Senhor, que eu já vi o corpo do Senhor em 2 sonhos. Por que não dizer logo em 3, né? Porque no sonho que eu tive do arrebatamento, no sonho que eu tive também que ele mandou falar com o povo católico, eu vi também a cor do corpo dele. E vi também no dia do arrebatamento, eu vi o braço dele todinho, entendeu? Não vi o braço não, eu vi a mão dele, não vi o braço não. Eu vi o braço, né? Só que o braço dele tava coberto. Mas eu vi a mão dele, vi a cor da mão dele e vi a cor do rostinho dele, entendeu? Aí o que é que eu tenho pra dizer pra você? Ele tava brigando com esse homem. Quando ele tava brigando com ele, eu cheguei, peguei ele, puxei ele. Eu puxei ele, levei ele, deixei ele bem longe. Quando eu deixei ele longe, eu peguei assim,
Aí ele começou a beber. Depois que eu tirei ele, né? Ele começou a beber. Ele começou a beber, mas ele bebeu tanto, que ele ficou assim, meio assim, né? Quando o homem bebe muito, né? Então, ele ficou desse jeito. Aí eu peguei e disse, eu não vou deixar ele aqui, não. Que se eu deixar ele aqui, ele vai voltar lá pra destruição. Ó, ele vai voltar pra brigar com aquele homem. Os meus pensamentos no sonho era esse, que se eu deixasse ele lá, ele ia voltar. Sabe o que foi que eu fiz com ele? Com o meu Senhor, com o nosso Senhor? Eu coloquei ele nas minhas costas e saí caminhando com ele. Aí eu botei ele mesmo sentado em cima da pedra da minha casa. Na pedra que tinha na frente, tinha uma pedra na frente da minha casa. Eu coloquei lá sentado. Aí eu vi que ele tava cambaleando com um lado pro outro. Eu disse, eu não vou deixar ele assim, não. Se eu deixar ele assim, ele vai cair, ele vai se machucar. Não vou deixar ele assim, não. Eu vou ficar aqui do lado dele. Eu peguei e fiquei do lado dele. Aí eu me acordei. Aí esse sonho é o que? Tá dizendo que é o Senhor. E vocês vê, eu vou explicar esse sonho para vocês sobre esse homem do cavalo. E vou explicar também esse sonho para vocês na Santa Escritura sobre ele tá bebendo. Porque é a ceia do Senhor. O Senhor vai beber na ceia dele, entendeu? Eu quero estar com ele, né? Glória a Deus. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Quero participar de tudo, né? Então, glória a Deus. Ó, eu vou soltar sobre o que eu tava falando com vocês. Sobre o quê? Sobre o no cavalo, sobre bebê, né? Então, vou logo pro livro do Apocalipse. Vou pro livro do Apocalipse, tá aqui, ó. O cavaleiro no cavalo branco. Você está vendo? O cavaleiro no cavalo branco. E eu vou colocar, né, do mesmo jeito, eu vou colocar aí a fotinha, né, a estampada no início do meu vídeo. Por quê? Porque é pra vocês entenderem o que eu tô mostrando. Foi desse jeito aí, só que não foi assim. Que ele apareceu, quando ele apareceu pra mim foi na velocidade tão grande que eu mal vi ele, só sei que ele vinha em cima de um cavalo, vi um homem em cima de um cavalo voado, mas era uma velocidade tão grande que não deu pra mim ver, entendeu? Só sei que ele viu um homem em cima do cavalo, quando ele tava no chão foi que eu vim ver o corpo dele, vim ver ele, entendeu? E também depois que eu tirei ele da briga, né, da confusão, fui colocar ele no canto e lá ele começou a beber. E quando eu vi que ele começou a beber, já tá com 2 sonhos que eu vejo que o Senhor bebe, 2 sonhos que eu vejo que o Senhor bebe, entendeu? Então, quando eu coloquei ele lá, né, aí que ele começou a beber, que eu vi que ele tinha bebido, muito assim, ele vai voltar pra querer, ele vai voltar pra poder brigar com o homem, eu não vou deixar não. Aí eu peguei e coloquei ele em cima das minhas costas, eu trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Eu peguei e disse assim, não vou deixar ele aqui, eu disse assim, não vou, eu peguei e coloquei ele, ficou pendendo, né, eu disse, não vou deixar ele sozinho não, que se eu deixar ele sozinho ele vai cair, ele vai se machucar. E eu fiquei com ele, no sonho, né, do lado dele, entendeu? Aí eu me acordei, entendeu? Agora eu vou soltar pra vocês sobre o que? Esse homem no cavalo, né? Ó, e vi o céu aberto, vi um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está vendo? Vi um homem atrás de mim, para vocês entenderem esse versículo aqui, ele explica tudo. Vi um homem atrás de mim e eu não sabia, entendeu? Mas só que ele, né, com certeza ele estava ciente, né? Ele estava ciente de tudo. Ele viu e ele veio o quê? Ele veio para o quê? Pelejar. Ele peleja por nós, entendeu? Ele veio para pelejar com justiça, pelejar com justiça. Você está vendo? E por quê? Porque ele é fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Entreguei esse versículo para vocês, para que vocês compreendam o homem no cavalo e por que ele brigou com esse homem que estava atrás de mim. Por quê? Porque o Senhor peleja com justiça, entendeu? Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou o quê? A mostrar por que ele bebeu. Porque está profetizado que ele não ia beber mais até quando o quê? Deixa eu ver aqui. A última ceia dele foi com os 12 discípulos aqui na face da terra. Ele não ceou mais o Senhor. Olha o tempo que o Senhor tá, que o Senhor ainda não ceou. Agora o Senhor vai cear, né? No lugar de vocês comemorar, quem vai comemorar é ele. Glória a Deus. Por quê? Porque vai ser um dia de festa. Como está escrito, ele disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. O povo estava o quê? Bebendo, casando, se dando em casamento. Igual no dia do dilúvio, o Senhor disse que vai ser. Por isso que eu estou dizendo, vocês não vão mais o quê? Vocês não, quem vai comemorar vai ser o Senhor, né? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para vocês, né? Deixa eu soltar aqui para vocês, que já está aqui em cima. Por que o Senhor já está bebendo em 2 sonhos? Vou soltar também o Senhor bebendo em 2 sonhos. No primeiro foi de uma grande destruição que eu soltei para vocês. Era para me ter soltado esse versículo porque ele tinha bebido, eu não soltei.
E agora eu vou soltar o que novamente? Eu soltei esse sonho, agora eu vou soltar o que? Sobre o outro sonho, esse versículo e sobre esse sonho, entendeu? E vou botar nos históricos, né? Ó. E disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele almejou o que? Muito, muito mesmo. Fazer o que? Comer a Páscoa com o que? Com o povo. Com os 12 discípulos dele, que ia ser o que? Ela era a última ceia dele. Ele não ia mais provar mais em bebida, entendeu? Não ia mais o que provar na ceia, né? Então, ó. E disse-lhe, disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Continuando. Porque vos digo que não a beberei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Daquele tempo que ele tomou a última ceia, até nos tempos de hoje, o Senhor está direto trabalhando. Ele não parou ainda. Ele vai parar agora para poder cear, entendeu? Após o arrebatamento, aí ele vai cear. Por isso que eu já sonhei 2 sonhos com o Senhor bebendo, entendeu? Tá aqui, escrito para vocês sobre esse sonho, entendeu? Porque vos digo que não a beberei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Até que se cumpra no reino de Deus, ele não bebeu ainda, o Senhor. O Senhor vai beber, por isso que eu tive esse sonho com o Senhor. Agora eu vou passar por... Eu li o versículo 15, li o 16, agora eu vou ler o 17, vou ler o 18, confirmando o versículo 17 novamente, que é a mesma coisa. Ele repetiu em 2 versículos, no versículo 16 e no versículo 18, ele repetiu a mesma coisa. Que ele só vai beber quando ele tirar o povo dele da face da terra, que ele tirar o reino dele da terra, entendeu? Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e o repartis entre vós. Você está vendo? Enquanto nós estivemos aqui na terra repartindo o corpo dele, repartindo o vinho e o corpo dele entre nós, ele não bebeu, ele não pode beber, ele vai beber o que? Após ser retirado, após ser cancelado. Quando for cancelado, ele veio, pronto, aí você pode voltar o que? A comer o pão e beber o que? O vinho, né? Glória a Deus. Por isso que eu sonhei com os 2 sonhos que o Senhor bebia, entendeu? Grandioso ele é, né? E quando eu coloquei ele nas minhas costas, que eu trouxe ele, que sentei ele em cima da pedra, que eu vi que ele tava assim, aí eu peguei e disse assim: não vou deixar ele assim não, porque se eu deixar, eu sei que ele vai se machucar, eu vou ficar aqui do lado dele. E eu fiquei do lado dele, entendeu? Esse é o verdadeiro amor, entendeu? Esse é o verdadeiro amor. Não é amor de aparência, não. É amor verdadeiro, entendeu? O versículo 18, ó. Ele vai repetir a mesma coisa que ele falou no versículo 16, ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Você está vendo? Ele disse que não beberia mais até que ele tirasse o reino dele da face da terra, entendeu? Glória a Deus, né? Estaremos com o nosso Salvador para toda a eternidade, né? Um dia que nós voltemos para a terra de novo, vai ser com ele. Para o quê? Para ele começar a reinar, né? Porque ainda falta o quê? Após o arrebatamento, tem bem pouquíssimo tempo do povo na face da terra, né? Para que o anticristo, ainda bem que o reinado não. O anticristo, o tempo que ele vai se antecipar, né, de fazer isso com as pessoas na face da terra, vai ser pouquinho tempo, glória a Deus. Mas pouquinho tempo ele vai pegar todas as almas para ir para o abismo junto com ele. Por isso que eu digo a vocês têm poder, porque vocês são povo. Ele tá certo que é governo, então ele vai impor, mas quem tá atrás dele é o inimigo. Mas o que eu quero dizer a vocês? O povo é a maioria, o povo é a maioria. Se vocês se derem para poder, eu vou salvar a minha alma, e se ajuntarem muitas pessoas, vocês vão salvar uma de vocês. Então, se vocês não se render esse sistema, o que é essa marca? É 666 na testa? É o que é o sistema que as pessoas vão para poder as pessoas entrar para entrar nos campos para comprar, elas vão passar o que? Pela porta, e a porta vai escanear vocês. A câmera, né? A câmera, sei lá o que é aquilo, vão botar, né? Então, vão escanear a pessoa. Escaneou a pessoa, passou lá, tá aprovado, então, liberado, você entrou. E aquelas pessoas que não tivessem escaneamento, né?
Então, elas vão ser barradas, elas vão ser pegas, elas vão ser... Então, por isso que eu digo a você. E muitos fiéis que estão na casa do Senhor, eles vão aceitar. Eles vão aceitar e vão ser pertencentes, mas agora o inimigo, entendeu? E aqueles que permanecerem firmes até o final, ainda bem que o Senhor, ainda bem que vai ser um pouquinho, só um pouquinho de tempo, né? Que também eu tenho um povo de Israel, né? Então, ó, vocês comecem a interceder pelo Senhor, comecem a interceder pelo Senhor, pedir perdão ao Senhor, e comecem a chamar o rei de vocês, entendeu? Para que vocês o que não sofram, porque o Senhor diz, está profetizado sobre o povo de Israel, que no final dos dias dele, eles vão clamar pelo Senhor, no final dos dias de vocês, não é agora no arrebatamento. No arrebatamento, quem estiver firme com o Senhor vai subir com o Senhor, mas é no final do povo de Israel. Esse povo que são rebeldes, são duros, que não querem se voltar para o Senhor. No final dos dias deles, eles vão ver que não tem mais como se defender, eles vão clamar pelo Altíssimo. E a esposa do Senhor está aqui perante as câmeras, está dizendo que o Senhor vai escutar vocês. Abaixo vocês começarem a se humilhar perante a Ele, entendeu? Porque Ele disse na Santa Escritura que Ele só vai vir quando o povo de Israel aprendesse o quê? A se humilhar e a chorar, entendeu? Por causa da arrogância, né? O que? Vocês me perdoem? O arrebatamento é em piscar de olhos. Em piscar de olhos, o Senhor tira o reino dele da terra. O povo que vai ser deixado para trás vai ser o povo de Israel e as 5 virgens loucas. E aquelas pessoas que se voltarem para o Senhor, que não aceitaram esse sistema. As pessoas que aceitaram, elas já sabem que já estão, né? Então, mas o que é que pode fazer? É o que está escrito. É o que está escrito, eu solto nos meus vídeos para vocês. O que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Então, não se marcais com isso, porque vocês salvam a alma de vocês. Se vocês se marcarem, vocês estão condenados para todo sempre. Não existe mais salvação para quem aceita esse sistema, para quem adora essa imagem, né? Que é o que esse que vai ficar, né? Então, ele vai ser o que? Vai ser uma religião só. Aí vocês vão ter que adorar ele. Tá repreendido, adora o Senhor, o teu Deus, entendeu? E encerrei para vocês sobre o sonho. Soltei os 2 versículos, soltei explicando sobre o sonho, né? E também explicando sobre o que o Senhor falou. Que a esposa do Senhor, deixa eu soltar aqui pra você, no livro do Apocalipse mesmo. O Senhor diz que a esposa dele tá na terra, ela tá se aprontando. Quando ela se aprontar, que ela estiver pronta, o Senhor tira ela da terra, entendeu? Ó, deixa eu ler pra vocês aonde é, Senhor. É aqui, pronto. Ó. Regozejamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu tô aqui na terra pregando o evangelho, tô me aprontando para ir para a glória de Deus, para o reino do Senhor, entendeu? Cujo o Senhor chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Tá escrito lá no livro de Apocalipse, deixa eu ver aqui, eu vou confirmar, eu só soltei um detalhe do sonho. E esse detalhe eu vou confirmar nas Santas Escrituras. É aqui mesmo em Apocalipse, é o que é a Filadélfia, entendeu? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? A esposa do Senhor, ela tá se aprontando. Quando chegar no dia, então, o que é que a gente tem que fazer o que é que a esposa está fazendo? Pregando o evangelho, a mesma coisa que o Senhor fez, entendeu? Pregando o evangelho para poder que glória a Deus. Pregando o evangelho para quando chegar nesse dia, ser retirada da terra, entendeu? Tanto ela como os convidados, porque nas Santas Escrituras fala que o quê? A esposa do Senhor e os convidados. Quem são os convidados? As 5 virgens prudentes, que são 5 templos do Senhor na face da terra. São o quê? As 5 virgens são o quê? Os convidados do Senhor, que o Senhor vai retirar da terra para participar das festas das bodas do Cordeiro, entendeu? Ó, a esposa do Senhor tá fazendo o que? Ela tá se aprontando para se vestir de linho fino, que é a justiça dos santos. Preste atenção, ó. E regozejamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, você está vendo? Por isso que a gente devemos pregar o evangelho. Como é que tu vai se vestir de linho fino, resplandecente, se tu não prega a palavra de Deus, se tu não faz conforme as Santas Escrituras? Nós temos que fazer sim, deixar nossas vestes brancas, resplandecentes, mas de que? Pregando a palavra do Senhor, para quando o Senhor nos tirar daqui, nós estamos o quê?
conforme a vontade dele, né? Glória a Deus. Encerrei pra vocês, tá bom? Pra não deixar esse vídeo muito grande, né? Deixa eu soltar mais. Eu vou soltar esse sonho e eu vou confirmar também no livro do Apocalipse esse sonho. Deixa eu soltar esse sonho pra vocês. É só um versículo que eu vou soltar pra vocês. Espera aí, já passei até demais. Pronto, aqui, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Só que nós parávamos. Quando nós parávamos, ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele. E ele se abaixava como se ele fosse para pegar algo. Na hora que ele se abaixava para pegar algo, ele desaparecia. Quando ele desaparecia, eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de linho branco, resplandecente. Que foi o mesmo que eu li pra vocês no livro do Apocalipse. Do mesmo jeito. Linho resplandecente, fino. E ele apareceu pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E na hora que eu disse, ele só esperou dizer um sim pra ele. Na hora que eu disse um sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. Só que esse é um pouquinho maior, só que eu guardo as partes, tem algo que eu guardo pra mim, que é coisa minha do Senhor, entendeu? Então, aí o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso, entendeu? Aí eu vou confirmar, o Senhor pediu o quê? Pra me esperar por eles. Ele chegou pra mim e disse, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que eu disse sim, ele desapareceu da minha frente. E olha o que está escrito sobre o anjo da igreja da Filadélfia, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Você está vendo? Ele vai tirar o quê? A igreja dele antes da tentação. Sobre o que? A tentação que vai habitar sobre todas as pessoas na face da terra. Isso vai ser uma tentação terrível. Mas só que antes disso, ele tira o que? A esposa dele e os convidados, que são as 5 virgens prudentes, né? Se prepara para vocês ir conosco, entendeu? Vai o Espírito Santo, vai a esposa dele e vai o que? Os convidados, né? Agora, o que a esposa do Senhor está fazendo aqui na terra? Ela está o que? Se vestindo de linho resplandecente, que são a justiça dos santos. Deixa eu ler para você. Igualzinho eu vi o Senhor no sonho, eu vou soltar para vocês do mesmo jeito que ele está vestido, ó. E também do mesmo jeito que ela também está se aprontando para ficar com as mesmas vestes dele. E também daquelas pessoas que elas... E também de todas as outras pessoas que se vestem com veste resplandecente, entendeu? O que é as vestes resplandecentes? São que é a justiça dos santos, entendeu? A gente proclamando o evangelho. O que é que Cristo nos ensina, né? Levar o id dele, o evangelho dele adiante? Pois é isso que nós estamos se revestindo, ó. Regozejamos nós, alegramos nós, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo? Pronto. Agora vou soltar para vocês o quê? Sobre a parte das bodas do cordeiro, que o Senhor fala sobre os convidados, sobre o que? As bodas do cordeiro. Bora lá? Ele está falando sobre os convidados das festas das bodas do cordeiro. Ó. Aí, Mateus, deixa eu procurar aqui. Mateus. Ixi, tô é longe. Vou pra cá, Mateus, vixe. Pronto, aqui. É porque eu gosto de explicar as coisas a vocês. Pronto, tá aqui, ó. Preste atenção. A esposa do Senhor está se aprontando na terra. E tem o que? Os convidados, que são as 5 virgens prudentes. Eu queria levar as 10. Mas as 10, elas são um pouco, né? São desobedientes e teimosas, né? Vocês vão ficar, se vocês forem deixados para trás, vocês vão ficar na terra, vocês não se marcam. Porque o Senhor tem algo para fazer tremendo na vida de vocês, entendeu? Não se marca. Ó. Mateus 22, a parábola das bodas do cordeiro. O versículo, vou só ler 3 versículos para vocês que tá falando sobre o quê? Sobre as bodas do cordeiro. E os servos saindo pelo caminho, ajuntando todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Isso aqui é o quê? É no dia do arrebatamento. O Senhor não vai juntar os bons e os maus? Pois então, isso aqui é no dia do arrebatamento. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo? A festa nupcial foi cheia de convidados. Então,
A esposa do Senhor está chamando o povo para o que participar de umas festas de casamento e também para cear com o Senhor. E está chamando o quê? O Senhor está fazendo um convite a vocês para que vocês participem da festa de casamento dele e para que vocês participem de quê? Da ceia dele, entendeu? Ó, continuando o versículo, ó. Li o versículo 10, vou ler o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes de nupícias. Você está vendo? Veste de nupícias. Continuando. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Por isso que eu digo a vocês, se santifica. A gente tem que se santificar para ir para a glória. E ele emordeceu. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que estão com as vestes tudo lavadas, estão com as vestes pingadas do sangue do Senhor. Por quê? Porque tomou o sangue não conforme a vontade do Senhor. Tava com falha, tava com coisas que não deveria, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, renuncie, começa a beber come do corpo e bebe do sangue do Senhor, para que tu fique com as tuas vestes resplandecentes, não com as tuas vestes manchadas de sangue, entendeu? Ó, continuando aqui, ó. Vou repetir o mesmo versículo, ó. E disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emordeceu. Vão ficar com vergonha perante o Senhor, entendeu? Ó, o último versículo. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pé e mão, levai e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você está vendo? Pranto e ranger de dentes, porque essas pessoas que estão com as vestes estão com as vestes manchadas de sangue, te limpa, entendeu? Para que tu não compareça perante ele desse jeito. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucas pessoas que fazem que a vontade do Senhor para ser o quê? Para estar com ele na glória, entendeu? Poucas pessoas fazem a vontade do Senhor para estar na glória com ele, né? Encerrei para vocês, tá bom? Soltei os sonhos. Soltei as Santas Escrituras para que não haja dúvida, não haja incredulidade, né? Fui.